E já estamos de volta ao vivo e em cores. É bom demais estar com você, é bom demais ter você nessa super programação aqui da Rede Século XXI. Hoje é um tema muito fundamental, importantíssimo. Diabetes, gente. Diabetes está aumentando o número, gente. Está aumentando, estamos exagerando nossa comida, a obesidade, sedentarismo, né? Açúcares, sobremesas em excesso, desde pequeno. Antigamente, quando a gente viu uma criança gordinha, nossa, que saúde! Doutora, é a mesma coisa hoje? Uma criança gordinha é nossa, que saúde? Não, contrário. Conosco a doutora Mila Cunha, gente, se tem alguém nesse planeta que entende, está aqui hoje, hein? Ela que é médica endocrinologista, o assunto de diabetes. Uma criança gordinha, doutora, assim, antigamente era, poxa vida, né? Nossa, que saúde. Hoje já não é tanto isso, né, doutora? Não, não pode. Não pode? Não pode. Eu falo com toda certeza. Tem que comer direito, não pode comer doce todo dia. Tem que ser muito, muito saudável para poder manter um peso bom e não ter essas doenças que eram para aparecer só na velhice. E tem criança já com diabetes, tipo 2. Tipo 2, né? Criança porque com diabetes o tipo 1 é adquirido, etc, né? A gente já sabe, mas tipo 2 é aquele estilo de vida. Exatamente, por um estilo de vida ruim. Então, criança não pode ser gordinha. Doutora, a gente vê isso, né? A gente vê isso no dia a dia. É na mesa, doutora, é aquelas garrafas de refrigerantes, aquelas caixas de suco. Ou seja, a criança, entre uma comida saudável e um doce, é claro que ela vai preferir o doce. Então, o pai, a mãe, para deixar ela quietinha lá, dá o doce, empurra o doce. Tem na prateleira, na despensa, só doce, aquelas bolachas recheadas. Isso tudo, ou seja, é uma bomba que estamos colocando dentro de casa para... É um veneno, eu falo. Né? E a responsabilidade dos pais, eu acho que você fez um ponto muito importante. Primeiro que a gente não pode confundir amor com comida, né? Então tá todo mundo trabalhando muito, os pais muito ausentes e tudo, então parece que quer mostrar esse amor com comida. E interessante que essa questão dos líquidos açucarados, né? Isso a gente tem que banir da nossa mesa, da nossa vida. É uma quantidade calórica muito grande que a criança ingere numa quantidade muito, muito importante. Então, é um ponto, é para tomar água, a gente fala. É açúcar puro. Não é açúcar puro. Entendeu? Não tem nada de... E assim, a gente fala hoje em dia até que é melhor a gente comer a fruta do que tomar o suco da fruta. Porque da parte nutricional não vai fazer falta. Aliás, era o tema da revista Brasil Cresceu no mês passado, era justamente descascar mais, desembalar menos. Eu escrevi um artigo sobre isso. Doutora, a gente foi às ruas, né? A gente fez a seguinte pergunta: o que você entende por diabetes? O que você sabe sobre? O que é diabetes para você? E olha as respostas que a gente ouviu. Vamos lá. Ai, ai, só de olhar para essas delícias já dá até água na boca, não é mesmo? E pensar que um dos ingredientes desse doce aqui pode ser o causador de uma das doenças mais comuns entre os brasileiros atualmente, o diabetes. Mas será que o doce e o açúcar é realmente o grande vilão dos diabéticos? É isso que eu vim descobrir hoje. No caso, meu pai, ele trabalhava em uma padaria, então ele consumia muito doce, experimentava, dava uma beliscadinha ali e acabou adquirindo a diabetes. É preocupante, né? Pode ser que a gente também possa ter esse risco de ter, né? Mas a gente nem se preocupa tanto, tem que se preocupar. Não é só o doce, não. Muita coisa que influi. Uma alimentação não correta e falta de exercícios. Sei lá, acho que é só o doce que causa, eu não sei. Não sei. Eu não conheço muito bem, na verdade. Não conheço tão bem, assim. Esses dias eu fiz meus exames, né? Exames de rotina. E deu que eu estou com tolerância a diabetes. E eu falei, como eu não gosto de doce, não gosto de sal, já sou magra, mas deu um pouquinho, então agora já fui encaminhada para uma nova dieta. E as pessoas acham que só pessoas que comem... Eu achava que eram pessoas que comem doce, né? Porque as pessoas que eu conheço que têm diabetes, elas gostam muito de doce. E eu não gosto de doce, só chocolate amargo ainda. A minha família tem bastante casos de diabetes, né? Principalmente na família do meu marido, na minha família, né? Então a gente se cuida bastante, faz exercício, né? A obesidade causa bastante diabetes, né? E a minha filha mais nova tem o diabetes tipo 1, né? Que é tem que tomar insulina, né? Mais complicado. No começo na escola era complicado, porque ela participava de Olimpíadas, né? E qual que era o prêmio? Era um bombom. Aí ela não podia comer o bombom, né? Mas hoje com esse diabetes, com essa insulina própria, né? Ela já pode comer à vontade, então mais tranquilo.
Conheço sim, e um parente da minha família tem, né, diabetes, então ele tem tipo a restrição em comer algumas coisas doces, né? Entendi. E você acha que é só o doce que pode causar diabetes ou tem outros fatores? Assim, pelo ponto de vista que as informações que passam, acho que é só o açúcar ou tem outra coisa? Faz 30 anos que eu tenho diabetes. E como que a senhora trata ela? Eu trato na medida do possível, né? Eu faço tudo direitinho. Eu tomo insulina uma vez por dia e não como muita massa e nem como muito açúcar. Na época que eu descobri que eu tinha diabetes, se eu tivesse cuidado mais, eu estaria com a saúde melhor, né? Porque eu tenho dores nas pernas, nas articulações. Mas para quem está descobrindo agora, é melhor cuidar direitinho para ter uma vida mais saudável. E aí, doutora, a gente viu aí que muitas pessoas têm essa consciência de que o doce é um vilão, mas não é só o doce, né, doutora? Seus comentários. Não é só o doce. E assim, o gostar de doce não vai te fazer ficar diabético ou não. É lógico que o açúcar, como o senhor mesmo disse, ele é um alimento viciante, né? Quanto mais a gente come, droga, né, mais a gente quer comer. E não é saudável para ninguém, eu falo. E... Como o sal também, para quem tem hipertensão, o açúcar também é um vilão. Mas, na verdade, o que acontece? O doce é um alimento muito calórico, né? E a caloria é que vai fazer a gente ganhar peso e a obesidade é que vai fazer a gente ter esse problema chamado diabetes. Então, doutora, assim, a gente vê assim, que não é questão do açúcar em si, é a questão do que ele produz, é a gordura, a caloria, a gordura que a gente vai acumulando. Exatamente. Essa gordura vai ser transformada em diabetes. Na verdade, assim, a gente causa um ambiente não saudável. E nesse ambiente não saudável, o diabetes pode se instalar. Entendi. Não tem um fator apenas, né? São vários fatores que podem levar o paciente a ter diabetes, mas uma alimentação não saudável é um fator muito importante. A dona Maria do Diadema já perguntou assim, se todo diabético, doutor, ele dorme pouco, a pessoa que tem diabetes dorme pouco, enfim, e a pessoa é obesa e tem diabetes tipo 2. Então, o que acontece? A relação do sono com a saúde é muito importante. A gente tem que dormir para recarregar as energias. O que acontece? Quando o paciente dorme mal, ele não consegue fazer o sono de uma maneira reconfortante, reparadora. E a falta desse descanso aciona alguns hormônios que fazem com que a gente coma de um jeito ruim. Olha que importante. E isso vira um ciclo vicioso. Então, é lógico que o paciente obeso, ele vai ter dificuldade para dormir, às vezes ronca, às vezes tem até a apneia do sono, que é uma doença muito grave. Mas não é uma verdade absoluta, não é que tem diabetes e vai dormir mal. Mas tem uma relação, sim, do sono ruim com uma qualidade de vida ruim e com o aparecimento de doenças metabólicas. Exatamente. Doutora, eu já estudei, eu já ouvi, já li, que você vai lá, faz aquela medição do sangue, aquela glicose, aquele exame todo. Se deu até 99, oba, tô bem. De 99 a 125, opa, é um quadro, sinal amarelo aí, não alerta. De 126 para frente, doutora, assim, opa, já sou diabético. Essa medida, esse parâmetro é válido, doutora? Ele é válido pro sangue, para o exame de sangue, não para o capilar. Tá? Esse testezinho, né, que a gente faz e tudo, que é importante, ele é válido, né, para o paciente fazer. É bom ele ter esse controle, não quem não tem o diabetes, mas para os pacientes com diabetes. Mas é importante ele saber qual o horário que ele tem que fazer. Não adianta acabar de comer e ver quanto está a glicemia. Então é importante que se faça no jejum, antes das refeições. Quanto tempo de jejum? Porque às vezes assim, tem muita gente que tem aparelhinho, eu também já tive assim, né? Aparelhinho que vai lá, come, espera umas horinhas, espera uns minutos e vai lá e faz e tira, tem um número, né? Aí, poxa, deu um número enorme, vai lá e já empurra remédio, enfim. Quanto tempo que é o ideal de você fazer realmente aquela... Diz que é 12 horas de jejum, não, 8 horas? 8 horas de jejum. Horas. Mas jejum mesmo? Jejum mesmo. Tá. Isso a gente vai ter essa glicemia de jejum. Antes das refeições, né? Então, por exemplo, antes do almoço, antes do jantar, também são valores importantes. E 2 horas após as refeições. Só em algumas exceções... O do furinho ali, do dedinho. Isso, né? A glicemia capilar que a gente chama. E só as gestantes com diabetes que a gente tem que fazer 1 hora depois, que precisa de um controle glicêmico muito restrito. Entendi. Mas se não é assim, é no jejum,
antes das refeições e 2 horas pós-refeição. Porque às vezes tem gente que perde o controle dessa medição e vai anotando números equivocados e vai reagindo e vai, de repente, tomando o medicamento de forma equivocada, porque faz uma leitura equivocada, doutora. É, muito sério. Mas assim, os médicos têm essa condição de orientar, né? Então, sempre que o paciente vá no médico, pergunte sobre essas coisas, que são dúvidas importantes. Mas não adianta fazer toda hora, né? Ficar com o dedo até machucado por uma questão de ansiedade. Tem essas horas determinadas para ser feito esse exame. De manhã, em jejum, 8 horas. 8 horas de jejum. Antes das refeições? E 2 horas depois. E 2 horas depois, que é o ideal. Aí vai anotando e leva para o médico. E leva para o médico, exatamente. Doutora, a nossa amiga Angelina Paz Gomes, de Flores de Goiás, Obrigado, dona Angelina, Deus abençoe a senhora. Ela fez a seguinte pergunta: tem uma amiga de 46 anos, ela perdeu a visão, doutora, por causa da diabetes, assim. Ela gostaria de saber se ela pode voltar a enxergar, ou seja, um quadro de diabetes levou a essa perda da visão. Se de repente fazendo um tratamento, fazendo um controle, ela pode recuperar parte dessa visão? A Angelina Paz Gomes, de Flores de Goiás. É difícil falar, né, qual estágio que está. Precisa de uma consulta com o oftalmo para ter essa dimensão, mas é uma lesão muito importante, né? É muito difícil a gente ter conseguir o retorno dessa visão. Então, é sempre importante o paciente passar pelo oftalmologista, fazer o que a gente chama de exame de fundo de olho, para ver se tem algumas alterações relacionadas ao diabetes. Quando a gente está no início dessas lesões, o oftalmo consegue fazer intervenções para melhorar isso, mas quando assim, a visão totalmente perdida, eu acho difícil. E por isso que é importante, que está tudo associado, né? Ela já citou aqui, importante passar no oftalmologista, porque a questão assim, ele não vai ver se a tua lente, teu óculos, teu grau de óculos, ele vai também fazer esse estudo, né? Eu já tive aqui o Dr. Leôncio Queiroz Neto, nosso médico oftalmologista, ele já falou dessa realidade. Vai lá, o exame de fundo do olho também para essa questão diabética, importante isso. Ô, doutora, existe o pré-diabético? Existe. Aquele momento assim, de 99, tá baixo, ainda é o 99 ou já baixou, doutora? Não, ainda é. De 99 até o 125, como é que é? Até 99 está certo. Ok. Do 100 ao 125 a gente chama glicemia de jejum alterada ou o pré-diabético, né? A gente pode usar essa terminologia. Doutora, assim, e depois do 126 em diante? Já é o diabetes. Agora, ou seja, vamos lá, vamos esclarecer isso, né? Ok, eu vou lá numa festa e tenho um doce lá, macarrão, vou comer pão, macarrão, enfim. Aí eu vou em casa, deu 190, 200, né? Ou seja, eu já sou diabético? Não. Então, a gente não utiliza a glicemia capilar, essa pontinha de dedo, para diagnóstico. Entendi. A gente não utiliza isso. Isso é para controle do paciente já com diabetes. Mas é lógico, se você fez a glicemia em qualquer momento está acima de 200, vale a pena você procurar o médico, porque você pode estar com uma alteração aí na sua glicemia. Não é só que circunstância que fez com que eu comi demais doce, exagerei no doce, exagerei no pão, exagerei no macarrão, aí alterou. Porque o corpo inteiro tem açúcar lá dentro, né? Carboidrato. É claro que vai dar alteração no resultado. Agora, se eu faço hoje, amanhã, e isso o número não desce, significa que já se instalou. Provavelmente já tem uma má notícia aí. Entendi. Chegando. Então, eu não aconselho nenhum paciente sem o diabetes a fazer esse controle. Entendi. Eu acho que dá para ser feito exames laboratoriais a cada 3 meses, né? Quando a gente tem uma alteração aí pequena. Acho que não vai mudar a vida do paciente a gente fazer essa pontinha de dedo em vários momentos. É um alerta, né? Um indicativo, mas não é um determinante para o diagnóstico, né? Não é. Entendi. Então, o diagnóstico é o exame de sangue, é o hemograma, é isso que vai dar a glicemia. Uma glicemia, exame, né? Exatamente. Específico. A gente tem outros exames no qual a gente consegue fazer já o diagnóstico do diabetes, que é a hemoglobina glicada ou hemoglobina glicosilada, que consegue ver a glicemia média dos últimos 90 dias. Também é um exame que nos auxilia.
a ver como é que ficou essa glicemia. Muitas vezes a gente faz o diagnóstico com esse exame e não com a glicemia de jejum. Entendi. Gente, quantas informações valiosíssimas estão hoje aqui com a doutora Mila Cunha. Se tem alguém nesse planeta que entende, está aqui hoje e entrando na nossa casa, na sua casa, para explicar. Eu estou esperando a sua pergunta, viu? Eu vou chamar o nosso segundo intervalo na sequência aí. É só pergunta aí para a doutora Mila. Não sai daí, a gente volta já para você com o tema diabetes no Vídeo de Saúde.